Hoje eu estou aqui num episódio super especial de ResearchCast, onde eu vou conversar sobre matriz de amarração com o pai da matriz de amarração, professor José Afonso Mazon, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Queria muito agradecer, professor Mazon, participar do nosso, deixa eu até olhar aqui, nosso episódio de número 20 do ResearchCast, que ele é um videocast que fica disponível a gravação no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Professor José Afonso Mazon é livre-docente e professor titular em administração na Faculdade de Economia e Administração, a FEA, da USP, nota 7, coordenador de projetos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração, a FIA, e claro, ele foi orientador da minha orientadora, então, né, eu brinco aqui nos bastidores que eu considero meu vô orientador, são 3 gerações de orientação aí. Professor José Mazon, muito obrigada pelo seu aceite, seu convite. Se o senhor quiser dar um oi geral para quem vai nos assistir depois, fica à vontade. Tá ok, eu que agradeço o convite aí por participar, né? Aí, bom dia a todos, né, que estão aí. Vai ser um prazer enorme poder dialogar, conversar com vocês, e tirar dúvidas e poder ajudar no desenvolvimento de muitas outras teses, trabalhos aí, né? Ok. É verdade. Professor, hoje a gente vai falar especificamente sobre a sua matriz de amarração, que eu particularmente sou apaixonada, me ajudou muito, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, apesar de serem 2 pesquisas qualitativas, e a gente já vai conversar sobre isso mais adiante. Mas eu queria que o senhor começasse, até já falei aqui no canal sobre a matriz de amarração, mostrei algumas coisas, tem alguns vídeos gravados já, mas hoje eu estou falando, né, com o pai da matriz de amarração. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, como é que surgiu essa ideia de criar a matriz de amarração. Olha, a ideia surgiu já há várias décadas, né? Quer dizer, em 1978, eu defendi o meu mestrado, né, com um trabalho, né, chamado Formulação de um modelo de avaliação e comparação de modelos em marketing, né? E eu tive muita dificuldade, realmente, naquela época, né, em propor um modelo, né, teórico e, e chegar, digamos assim, a conclusões efetivas em relação ao trabalho. Eu comecei trabalhando com estatística e terminei, né, discutindo a questão da filosofia da ciência do meu modelo. Então, eu lembro bem que eu tive um professor, o senhor Miguel Antônio de Almeida Gabriel. Ele era um filósofo e, em uma época, ele me disse exatamente o seguinte: Mazon, fazer uma dissertação de mestrado, né, ou uma tese de doutorado, é como uma gravidez, né? Você vai, durante um período todo, né, vai crescendo a barriga, você vai acariciando o bebê, né, aí tal, etc. Significa, você vai lendo muito, vai pensando, vai rabiscando, vai estruturando, questionando, vai pegando artigos e mais artigos e mais artigos para ler, e vira uma exponencial. E aí ele falou, mas tem que chegar um momento em que ele era português, ele falava, tu tens de parir, não é? Ou seja, a criança tem que nascer. E um dos pontos que eu percebia era exatamente isso. Quer dizer, naquela época, você não tem hoje a facilidade gigantesca que você tem, né, das bases eletrônicas de dados, que você põe palavras-chave, articula palavras, isso, aquilo e tal. Naquela época, né, eu comecei em 1976, 1977, 78, né, começou em 75, né, comecei o mestrado, né? Quer dizer, a gente ia na biblioteca, pegava o Journal of Marketing, né,
Começava a ler, pegava os livros de marketing, o Journal of Marketing Research e assim por diante. Pegava, assim, 20 volumes e sentava na mesa e começava a ler um por um, vendo se aquele artigo tinha a ver alguma coisa tal, né? Era um trabalho. De vez em quando se via um working paper, que você falava, puxa, o que será que tem nesse working paper? Então, você tinha que escrever para um professor na Europa, nos Estados Unidos, né? Para ver se ele tinha condições de mandar o working paper, né? Ou se era um journal que a gente não tinha aqui na biblioteca, eu tinha que escrever, né? Aí para o autor, olha, eu não tenho interesse nesse seu artigo, será que você tem condição de me mandar aqui uma cópia, tal, etc., né? E a gente tinha que redigir na mão, né? Eu tenho até hoje um galo aqui no dedo, né? Que era de escrever com lápis, borracha e papel, né? Nesse sentido. E depois a gente datilografava, né? A tese numa máquina, né? Olivetti. Aí, né? E sempre que tinha que mexer, tinha que colar papelzinho e não sei o que e tal. Era um processo, assim, artesanal, realmente, muito difícil. Então, articular as ideias e integrar essas ideias era um desafio permanente. Normalmente, o que o mestrando, em especial, né, nessa época e hoje, você tem um overload information gigantesco, né? Aí, na época, era menos, porque a gente tinha que fazer tudo à mão, olhando, então você pensava mais, era mais. Hoje você põe palavras, vem aí 500 artigos aí para você começar a ver e selecionar e olhar, e o overload information é gigantesco. E é muito fácil você sair da trilha, da linha ali, uma ideia inicial. E então, ou seja, eu estou querendo dizer que a gente tem que ter uma ideia central e caminhar em cima dessa ideia, para que a gente possa parir, né, a tese. Então, essa foi a ideia. A dificuldade que eu senti no meu mestrado, né, e levou a questionar um pouco como a gente deve, digamos assim, se dedicar para fazer um doutorado, né? De forma, digamos assim, mais objetiva, porque eu já tinha na época, a minha unidade de medida era metros, né? De cópias de artigos, cópia de capítulos de livros, assim, eu ia empilhando tudo aquilo e a gente ficava assim, preciso ler mais, acho que eu preciso pegar mais coisa e não sei o quê. E a gente ficava muito numa questão de acumulação, tá? E menos de produção, né? Faltava muito refletir e começar a integrar esse conhecimento todo. Então, foi quando, então, no meu doutorado, eu falei, não, eu preciso encontrar um mecanismo metodológico que me ajude a ficar focado realmente naquilo que eu quero e tentar verificar e responder algumas questões básicas, do tipo assim, será que eu preciso de mais alguma informação, algum dado para o meu trabalho? Tá? Isso aqui está coerente, né? No meu caso, aliás, sempre que a gente faz pesquisa empírica, seja qualitativa, seja quantitativa, de método, né? Assim, né? Você depois coletou o dado, né? Em especial, né? Numa quant, quer dizer, você não vai falar, faltou uma pergunta assim no questionário. Puxa, se eu tivesse colocado uma pergunta assim, eu poder fazer mais isso, isso e aquilo, e assim por diante. Então, era uma forma, a matriz de amarração surgiu como uma forma, digamos, de eu me questionar bastante, sim, né? Assim, será que está completo? Será que está faltando alguma coisa? Será que essas coisas se integram aqui, né, de uma forma objetiva, né? Então, a ideia central surgiu disso daí, de amarrar. Por isso que eu falei, eu tinha que amarrar
né, alguma ideia teórica, né, amarrar essa ideia teórica com né, a partir, né, de um problema de pesquisa, né? Aí desenvolver o modelo teórico, colocar aí os objetivos da pesquisa, para cada objetivo, né, definir hipóteses de pesquisa, para cada hipótese, né, definir que variáveis eu preciso ter no meu questionário para testar estatisticamente essa hipótese, né? Qual é a técnica estatística que eu pretendo utilizar para testar essa hipótese, ou técnicas, né? Aí podem ser várias, né? E que resultado que eu espero isso daí, né? Ou seja, que impacto do ponto de vista gerencial isso pode ter, né? Então, isso daí foi a origem, digamos, da matriz de amarração. Então, foi em 1981, no meu doutorado, foi quando eu coloquei essa matriz, né? Na sua tese de doutorado, né? Doutorado de 1981, que era, como falei, né, aí na época, né, quer dizer, a gente ainda não tinha, mas tudo feito à base ainda de entrevistas pessoais, tudo isso e tal, né? Então, você não podia, não tinha erro, não tinha condição de errar, Sim. né? Hoje, muitas vezes, né, você pode, com pesquisas que você faz, né, via internet, etc., né, muitos utilizam, sabe lá eu, painéis de consumidores, ou você utiliza aí um M-Turk da vida, tal, etc., aí você pode refazer alguma coisa, etc. Mas quando você faz entrevista pessoal, né, você não vai refazer tudo aquilo de novo. Ah, puxa, faltou isso. Se eu tivesse perguntado mais isso, se a pergunta fosse aquilo, etc., né? É verdade. Se eu tivesse uma variável aqui moderadora, isso aqui, ou a mediadora, e assim por diante. Mas eu acho fantástica a matriz porque eu vejo como uma forma de concretizar a pesquisa como um todo, porque você consegue exatamente amarrar, ok, esse objetivo está ligado a esses conceitos, eu vou coletar os dados, analisar os dados, e eu vou encontrar essas respostas que vão responder a essa parte da pergunta ou atingir a esse objetivo específico que eu observo muito nos alunos, nas alunas que eu acompanho. Já acompanhou mais de 300 pessoas individualmente nos programas de pós-graduação dos mais diversos Uhum. lugares do mundo, né? Que a gente hoje já atende pessoal em Portugal, na Europa, outros países da Europa, Estados Unidos, É, Ásia, enfim. E eu consigo observar que as pessoas muitas vezes não conseguem concretizar o problema. Pergunta qual é o teu problema? Em uma frase, qual é o teu problema de pesquisa? O que você está pesquisando? Aí a pessoa dá uma volta, não sei, eu não entendi o que você quer responder, né? Seria uma frase exato. simples, né? E eu acho que a matriz de amarração ajuda a gente a ser cirúrgico nesse sentido, a exatamente amarrar o início, o meio e o fim da pesquisa. E nesse sentido, eu já É. vi vários exemplos de diversas aplicações em pesquisas quantitativas, principalmente nos artigos que eu comentei, né? Tem alguns artigos, tem o artigo do Teles, que foi o primeiro contato que eu tive da amarração, claro, também com indicação da professora Stefânia Malha, tem que fazer uma matriz de amarração para começar a fazer tua dissertação. Lá no mestrado ela já me falava. E eu vi muito exemplo de pesquisa quantitativa também naquele seu artigo de 2018. Depois eu vou até deixar o linkzinho do artigo aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Teria Ótimo. como fazer algum tipo de adaptação para utilizar em pesquisas qualitativas? O senhor tem alguma sugestão? Bem, olha, veja, como o próprio nome diz, matriz de amarração, são amarrar né, diversos aspectos, como o problema de pesquisa, objetivos, modelo teórico, hipóteses, né, variáveis de pesquisa, né, técnica estatística, resultados, né, e em termos de implicações gerenciais e contribuição teórica, né, e ou metodológica. Veja, do ponto de vista de aplicação na área qualitativa, o primeiro trabalho que surgiu foi de uma assistente minha, a Jane Aparecida Marques. Hoje ela é professora
do curso de marketing lá da IACH, da USP Leste, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, né, do curso de marketing. E, na verdade, ela estava ela fez o doutorado dela, né, na área de ciências da comunicação, né, lá na ECA USP, no departamento ali de publicidade e propaganda. E ela estava fazendo um trabalho quantitativo na ECA. E ela teve uma infelicidade gigantesca, que a orientadora dela faleceu. Ah, que E ela difícil. já tinha coletado os dados, né? Ela tinha já coletado os dados, analisados, feito, estava praticamente com 80% da tese dela feita, né? E aí ela foi para uma outra professora, né? Na ECA, naquela época, né? Na década aí de 90, mais ou menos, foi que ela fez o doutorado, 2000, por aí, mais ou menos nessa época, 2000 e pouco, eu não me lembro exatamente quando foi. A cultura que prevalecia lá era muito na área qualitativa, de métodos qualitativos, né? Era uma cultura vigente na escola, né? Então, Em era alguns muito aquela programas ainda questão. é, da É, comunicação ainda é. então tinha muito aquela questão de semiótica, enfim, toda essa abordagem aí, né? E, né? Então, e ela acabou desistindo. E a nova orientadora dela falou: não vai fazer nada quantitativo, nós vamos fazer tudo qualitativo, trabalhando muito a questão aqui da semiótica, enfim, e todas as outras metodologias. Então, ela parou com isso daí e a ideia era a mesma, mas fazendo tudo de forma qualitativa. E aí ela falou: poxa, como que a gente poderia fazer uma matriz de amarração também aqui, usando a parte qualitativa? Então, a gente acabou exatamente colocando qual o problema da pesquisa, né? Aí, qual, né, digamos assim, vamos decompor agora esse problema em vários objetivos, objetivo 1, específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3, e assim por diante. Tá? Dado esse objetivo aqui, né, okay, o que eu preciso, né? Então, ela falou: bom, eu tenho que fazer entrevistas, né, qualitativas. Então, muito bem, qual seria uma ideia aqui, num roteiro de questões, que eu precisaria colocar aqui em termos, né, de questões, né, assim, de um roteiro de entrevista que eu deveria abordar, tal, etc. Né? E depois, o que eu vou utilizar para analisar essas questões? Na época que ela fez, entendeu? Nós estávamos ainda no início, né, dos métodos, né, ainda não estava tão ainda desenvolvido como hoje, nos métodos, digamos assim, de softwares que te ajudam a analisar dados qualitativos, né, como um NVivo da vida, né, e assim por diante, né, um Atlas TI, né, ou aí no Rio Grande do Sul, aquele software francês, né, que foi inicialmente desenvolvido pelos professores Ludovic Lebar e Alain Morinot, em 1985, 84, 85, eu estava na França e até mexi um pouco com isso daí, trabalhei um pouco com esse software. Ele é quantitativo, mas ele tem a parte qualitativa também. Naquela época estava bem no iniciozinho. Tem um professor aí que era, inclusive, que representava esse software aqui no Brasil. É o Já ouvi falar. Sphinx. Uhum. Exato, o Sphinx. Então, o Sphinx ele é uma sequência de um outro software, que era o SPAD, era o Sistema Portável de Analise de Données, né?
que era o SPAD, e que depois eles venderam a empresa, tal, foi adquirida, e adquiriu uma conotação bem mais comercial e virou Sphinx. Uhum. E aí tinha, na verdade, essa parte qualitativa, né? Só que na época a Jane ainda não mexia, não dominava, então ela fez o trabalho usando as técnicas mais tradicionais, né? Ainda da década de 90, 2000 e no início, que era análise de conteúdo, Uhum. né? Na caneta Então, marca-texto, então. isso, vai fazendo, marcando, fazendo, tudo isso daí, então, nesse sentido. Então, foi a técnica e depois tinha também os resultados ali. Então, ela é Uhum. a primeira pessoa que eu conheço que utilizou, que fez uma matriz de amarração, né, assim, inicial na área de pesquisa qualitativa. Nossa, que legal, adorei saber essa história, É, assim, conhecer um pouquinho dessa primeira utilização, então, da é, matriz de amarração teórica. é. E aí, até relacionado a isso, o senhor sugere, de alguma forma, algum processo Uhum. que seja utilizado pelos alunos e pelas alunas para construir o quadro de amarração, a matriz de amarração, ao longo da pesquisa e em que momentos da pesquisa é ideal que a gente volte para consultá-la ou para alimentá-la? E eu entendo que para você começar a pensar, você pode começar desde o início pensando na matriz de amarração, mas eu acho que a maior utilidade dela vai ser mais ao final, digamos assim, do desenvolvimento metodológico, que é você se questionar e dizer o seguinte: será que aquilo que eu estou fazendo realmente está contribuindo, né, teoricamente, para alguma coisa? Será que esse meu problema de pesquisa, que deriva para esses objetivos específicos de pesquisa, nós temos agora aqui um modelo teórico, certo? Temos agora aqui, né, as nossas hipóteses de pesquisa, ou no caso a Jane, em vez de ela chamar de hipótese de pesquisa, ela chamava de proposição de pesquisa, que era uma proposição teórica, assim, bom, eu quero responder, né, a essa proposição, né? Aí não, então, e aí você já desenvolveu provavelmente aí já um questionário, tem as perguntas, será que está faltando alguma coisa ou não? Será que essa técnica aqui é a mais adequada realmente para eu testar essa hipótese aqui e assim por diante? Ou seja, passa a ser uma espécie de, digamos assim, de questionador daquilo exatamente que você fez. Então, eu entendo que talvez digamos assim, um maior, digamos assim, vantagem é mais, digamos assim, no meio da tese, antes de você sair para coletar dados, para você se questionar muito nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, você pode ir desenvolvendo essa matriz. Não é que mas você pode falar muito bem, começar desde o início, como você falou. Qual o meu problema? Esse problema aqui, eu posso decompor ele em quais objetivos que eu tenho específicos que eu tenho que fazer para atingir esse problema. Muito bem. E aqui? Vamos tentar agora, a partir desses objetivos, né, tentar construir um modelo teórico. Você já leu muito a esse respeito. Tem muita coisa na tua cabeça. Você já leu, 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 leu. Então, ela ajuda a estruturar bem o teu raciocínio, ajuda você não sair muito da tua linha, você vai sair, mas você tem que voltar para aquele caminho-chave que você colocou, né? Então, ela tem, no meu modo de ver, uma certa, digamos assim, utilidade, né? Alguma utilidade no sentido de tentar assegurar um pouco a você, né? Digamos assim, um pouquinho e menos incerteza, né?
digamos assim, reduzir um pouco o risco, digamos assim, de não chegar a uma conclusão final com o teu trabalho, com a tua tese. Então, ela, faz com que você se questione sempre, você volte, à tua trilha inicial, para não sair muito daquilo ali, desse caminho, e te guia nesse sentido. Então, Perfeito. essa foi a ideia central, digamos, nesse sentido. Agora, cada pessoa, cada pesquisador, cada aluno de pós, professor e assim por diante, ele, é, ele tem uma forma de raciocinar, de desenvolver especificamente, a dissertação. Há muitos que gostam mais da parte, digamos assim, já começa a pensar na parte quant, depois vem para a teoria. Quer dizer, eu entendo que não é, digamos assim, certamente não é linear o processo de desenvolvimento de uma dissertação, de uma tese ou de uma pesquisa científica. Ele é um processo altamente circular que você vai e volta, e isso daí, ao mesmo tempo em que é a riqueza realmente, do trabalho científico, é exatamente onde tem uma maior componente de risco, e de incerteza, nesse sentido, porque à medida em que você, vai se questionando nesse processo circular, tal, etc., existe sempre a chance, de você, entre aspas, se perder um pouco nisso daí, nessa ideia. Veja, aqui no Brasil, nós temos uma certa, digamos assim, é até difícil dizer se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas, de modo geral, os professores aqui no Brasil, eles acabam pesquisando muitos assuntos, Quer dizer, normalmente, e até mesmo em função da orientação, você orienta, né? Dissertações e teses qualitativas, quantitativas, se orienta em brand equity, em comportamento do consumidor, em distribuição, enfim, em desenvolvimento de novos produtos. Você tem tantos assuntos, quer dizer, normalmente nos Estados Unidos, os professores eles são bem focados realmente em temas assim, Então as pessoas às vezes focado, por exemplo, em um tema, por exemplo, eu quero trabalhar tal teoria. Então o indivíduo se concentra naquilo e praticamente orienta o trabalho só naquele tema em que ele se especializou realmente naquilo, Então, veja, como nós temos até muito essa tradição aqui no Brasil, de você pesquisar muitos assuntos diferentes, quer dizer, o risco realmente é maior, O risco realmente de você, encontrar, como eu digo, o caminho das pedras, é maior, que é o desenvolvimento mental, O desenvolvimento do teu modelo mental aí, para desenvolver todo o trabalho de pesquisa. Então, essa é a Entendi. ideia que eu vejo. Perfeito. E assim, já me encaminhando para o final, que eu não quero mais tomar o seu tempo, Não, por é, favor, estou à minha última disposição. pergunta é em relação a com a sua experiência, quais são as principais dificuldades ou enganos que o senhor observa que os alunos acabam cometendo ao aplicar a matriz de amarração nos seus trabalhos? E se tem alguma sugestão de melhoria? Não, como falei, não é um processo linear isso daí, Quer dizer, mudanças, equívocos e aperfeiçoamento, eles vão surgir naturalmente à medida em que você vai construindo. Não é uma questão de sentar e falar, vou fazer, e daqui 1 hora de trabalho você tem a matriz pronta aqui. Não, não é assim. É um processo construtivista, digamos assim, tá? O importante que eu vejo nisso é o pesquisador
né? Aí o aluno, o professor, né? Ele ir tentando, né? E se questionar sempre. Ele tentando, digamos assim, né? Dizer o seguinte: puxa, mas como eu posso responder a esse problema, né? Aí, e tentando colocar as ideias no papel, né? Quer dizer, à medida em que você reflete, você pensa, aí e você vai colocando as ideias no papel, é quando você começa a sentir a necessidade de amarrar conceitos, de operacionalizar conceitos por meio de escalas, né? De saber muito bem para como eu vou utilizar isso daqui, né? Quer dizer, né? Que técnica é que eu vou utilizar isso daqui, né? Ou qual que é a hipótese subjacente que está dentro disso daqui? Como esses dois conceitos se interconectam, né? E assim por diante. Então, veja, não existe, como eu falei, cada pessoa tem um modelo mental, né, de trabalho, né? E às vezes o modelo mental para um tema de pesquisa pode ser diferente para o outro. E isso daí eu sempre comento com os meus orientandos. Você tem que começar a, a entender realmente teu, teu modo teu modelo mental de raciocínio, de desenvolvimento, de descobrir, como aqui no interior a gente fala, né, em São Paulo, né, o caminho das pedras, né? Descobrir o caminho das pedras. Então, a ideia que eu recomendo primeiro, não siga nenhum estereótipo, desenvolva. Tá? Esses estereótipos de pesquisa, quer dizer, não me agradam muito. Eu acho que cada um vai desenvolvendo e cada um vai. O mais importante que eu vejo é o seguinte: é pensar, refletir, mas vai fazendo, né? Vai, né? Na medida em que o bebê, né, está crescendo ali, você vai ali alimentando ele e tal, né? E colocando sempre no papel. Vai colocando sempre as ideias no papel, porque à medida que você coloca no papel, ah, você passa a racionalizar mais, digamos assim, o seu pensamento, né? E percebe de maneira mais clara, talvez, gaps que existam ali, né? Necessidades de interconectar conceitos, né? Necessidade, eventualmente, de fazer algum tipo de desenvolvimento metodológico e assim por diante. Então, a, então entenda a tua própria dificuldade tente, digamos assim, né? Encontrar a tua forma de pensar de maneira mais eficiente e mais eficaz nesse sentido. Essa é a minha sugestão final, digamos assim, né? Aí, não há um processo único e nem linear para isso. Perfeito, professor. Nossa, muitíssimo obrigada. Eu conversei sexta-feira com a professora Estefânia, eu comentei que eu ia gravar com o senhor na segunda, ela ficou numa felicidade, te mandou um super abraço carinhoso. Eu não lhe conhecia, né? A gente nunca tinha tido contato anteriormente, mas eu já tinha um carinho muito grande pelo senhor, pelo jeito que a professora Estefânia sempre falou do senhor com muito carinho, com muita admiração, dizendo que o senhor sempre se esforçou para abrir muitas portas para ela, a oferecer muitas oportunidades sempre que ela precisasse, e ela fez isso muito comigo, principalmente quando eu comecei a empreender, ela foi a primeira pessoa a me entusiasmar e a me Exato. abrir oportunidades. Enfim, agora eu entendo todo o carinho que ela tem pelo senhor, porque o senhor realmente é admirável, muito obrigada mesmo. Enfim, até pelo carinho pelo qual me tratou, né, nos próprios trocas de e-mails, fiquei muito feliz de verdade. Fico à Ótimo. disposição, né? Se precisar de alguma Ok. coisa, enfim, a gente está sempre à disposição. Eu estou à disposição sempre também, conta com a gente. E o papel nosso, acima de tudo, de ser questionador e facilitador, né? No fundo, né?
a gente tem que criar condições para que as pessoas se desenvolvam, se autodesenvolvam nesse sentido, né? E está Ótimo. fazendo um trabalho maravilhoso, que já estamos na terceira geração, né, de orientandos, É, né? é, Então, assim, que coisa eu já boa. eu tô com bisnetos, Olha só, já está na quarta. Ai, nossa, e quarta olha só que geração já. família linda. Nossa, de É, verdade, eu fico muito feliz mesmo. Acho que tá bom. esse contato positivo acaba se perpetuando, e aí eu acho que a ação das outras pessoas, né, vai perpetuando essa É, atitude positiva. Eu é fico isso muito aí. feliz mesmo. Muito obrigada novamente por ter Tá aceito o ótimo. convite. Tá Quiser falar ok. alguma coisa, alguma mensagem no final, para quem estiver nos assistindo. A mensagem final é exatamente essa, quer dizer, tome sempre a iniciativa, desenvolva o teu modelo mental, né, de raciocínio, né? Creia muito na tua capacidade e dê vazão, né, digamos assim, a inquietação científica nesse ponto, tá? Quer dizer, coloque, na verdade, procure colocar muito mais dúvidas do que respostas, né? Né? Aí, eu acho que esse é o papel central, realmente, do cientista, né? Quer dizer, é mais difícil, realmente, colocar dúvidas, questionar, do que, às vezes, tentar obter uma resposta, entre aspas, mais fácil, né? Verdade. Então, é isso. Sigam em frente aí bastante, né? Acho que esse é o... E o que a gente, como professor, como orientador, a gente faz é tentar incutir isso daí, né? Quer dizer, e facilitar esse trabalho, né? E dar muito estímulo realmente para a pessoa, né? Se desenvolver, né? Perfeito. Nossa, muito Então, obrigada tá. mesmo. Obrigada por acompanhar, então, mais um episódio de ResearchCast. Aproveitando, né? Se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. E esse episódio também, muito em breve, vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. E a gente se encontra então em um próximo episódio. Até!